Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, essa igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você viu o título, né? Homem não pode se deitar com outro homem. Abominação é, diz o Senhor. Bem, estamos aqui, gente, mostrando vídeos, né, que mostram verdadeiramente a vontade de Deus. Existe aí a igreja gay cristã, que mostra, né, que isso é aceitável para Deus. Existem duas passagens, né, que temos um vídeo aí de doutrinas de demônios nas igrejas. Temos aqui em Levíticos 18, o título, a partir do versículo 19, diz abominações, uniões abomináveis. Diz aqui no versículo 22, 18 e 22. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. E no 30 diz assim, portanto, guardareis os meus mandamentos. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis, que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, casamentos ilícitos, né? Diz aqui, a palavra de Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, gente, se Deus, né, deixou a palavra dele, se Deus deixou a Bíblia Sagrada, se Deus deixou, né, a vontade dele, como que pode, né, as pessoas criarem uma igreja gay cristã? Né? Porque sabemos aí que Jesus, ele é Deus, né? Ele é o próprio Deus, né, em forma de criação, e ele disse que ele e o Pai, quem via ele viu o Pai, ele e o Pai são um só, e as pessoas elas não querem mudar, né? Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, como que pode, né, Deus, né, porque Jesus falou que ele não veio para destruir a lei, nem os profetas, mas para cumprir, como que pode existir então uma igreja, criarem uma igreja qual dizem assim, não, o homem vai se deitar com outro homem e Deus diz amém, que Deus está aprovando, que Deus está justificando aquilo que eles estão fazendo. Olha só, para Deus ela fala, fareis conforme, portanto, os meus estatutos e os meus mandamentos, juízos guardareis, os quais fazendo isto o homem viverá. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, da tua mãe, todo tipo de coisa, né? Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habiteis, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andeis nos seus estatutos, fazeis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Com o varão não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Diz mais aqui, diz assim, com nenhuma dessas coisas, né, vos contaminareis, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face.
pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Olha só que interessante, né? Então vamos supor, o homem não deve se deitar com outro homem como se fosse mulher. Por quê? Porque a terra está contaminada. E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vos guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizeram serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardarei o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Bem, você vê que Deus, ele promete, né, na palavra dele, visitar, né, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram agências, laço, né, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Então, você vê que isso é iniquidade para Deus. Você pode observar que isso é abominação para Deus. E aqui em Levíticos 20, 13 diz assim, ó, quando também um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com mulher, ambos fizeram abominação. Então, queremos aqui levar você a meditar como que pode, né, uma igreja usar como base, né, a Bíblia, sendo que existe um Deus, sendo que existe o Filho de Deus, né, que diz que não veio destruir a lei nem os profetas, mas para cumprir, né, ela usar como base a Bíblia, que condena, né, essa prática, né, que tem como abominação, como a maldade, a contaminação que veio sobre a terra. Então, que nós estamos aqui para gerar discriminação, não, tem que matar ninguém, não é isso. Para mostrar para você assim, espera, olha, como que eu posso estar seguindo Deus que é contra aquilo que eu penso, contra os meus pensamentos, né? Perguntei uma vez para um ateu, e ele mesmo declarou, falou que achava um absurdo, né? Vamos para uma igreja cristã gay, porque poxa, eles invocam um Deus, eles clamam a esse Deus, eles têm como o Deus dele, o Deus da Bíblia, né? Sendo que eles não querem obedecer, porque esse Deus que eles invocam, esse Deus que eles estão chamando, esse Deus que eles estão clamando, ele não aceita as práticas que eles têm feito naquele lugar, né? Porque eles estão invocando, mas não estão obedecendo, eles estão clamando, mas não querem se render a esse Deus. Jesus falou, vem, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Bem, que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Entender, gente, né? Não é porque é uma igreja, não é porque invocam ao Deus verdadeiro que a pessoa está agradando a esse Deus, né? Jesus ele fala, serão meus amigos quando fizer o que eu mando, né? O que eu vos mando. Então as pessoas elas querem abrir igrejas, elas querem colocar lá Jesus Cristo é o Senhor, elas querem dizer que amam a Deus, elas querem participar da Santa Ceia, mas não querem fazer a vontade de Deus, né? Então um homem se deitar com outro homem é abominação aos olhos de Deus.
você que faz, você que vive desta maneira. Né? Se você quer viver, você não quer a opinião de ninguém. Isso é um problema seu, não é meu. Mas assim, explicar para você que isso não é a vontade desse Deus. Não é a vontade dele, é a vontade que você venha se converter, você venha se voltar e falar assim, poxa, isso não é a vontade de Deus. Né? Se eu morro, se eu morrer hoje, para onde que eu vou? Se eu não quero agradecer, se eu não quero agradar a Deus, para onde que vai a minha alma? Né? Agora, se eu quero agradar a Deus, você realmente vai saber para onde que vai a tua alma, para onde você vai depois dessa vida, porque tudo é vaidade. Tudo, sabe, são desejos da carne. Você não pode viver eternamente no sofrimento, no inferno, né? Porque você quer fazer a tua vontade e achar que hoje eu vivo, mas não me preocupo depois da minha morte. Então que você venha se preocupar, que você venha aceitar Jesus verdadeiramente, que você venha se negar os desejos da tua carne, né? E saber exatamente aquilo que é agradável ou não aos olhos de Deus. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém.